Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns, porque você está aqui hoje para aprender um pouco mais sobre a sua gestão emocional. E eu vou me apresentar e agora de início, olha só, vai aparecer aí na sua tela. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica e administrativa, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui nessa série, o meu objetivo de vida é exatamente esse aqui, professora. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí, para que juntas possamos, então, sermos fortes emocionalmente em 25 dias. E a nossa aula de hoje é com esse tema aqui, professora preto e branco. E por que eu trouxe esse tema e o que tem a ver esse tema com o quadro que nós vamos fazer uma analogia hoje? Antes, deixa eu te contar uma coisa, porque diariamente eu escuto professoras de valor. Esse é o meu trabalho também dentro do ambiente escolar. É escutar professoras naquilo que elas têm a colocar e aquilo que envolve ali os seus sentimentos e ouvir suas dores, ouvir os seus sonhos. E desses dias eu estava ouvindo, a professora pediu para poder compartilhar, inclusive o nome dela, a professora Luciane, e ela compartilhou o seguinte comigo, e eu até trouxe aqui para poder falar exatamente o que ela tinha compartilhado. Olha só, meu maior sonho em relação à educação, a minha motivação para seguir, o que faz o meu coração bater mais forte, é perceber que o aluno entendeu o conteúdo, criou suas conclusões, desenvolveu um raciocínio, absorveu o conhecimento. Quando obtenho respostas dos alunos do jeitinho deles, durante as aulas, em uma roda de conversas, nas provas sobre um conteúdo, é de arrepiar e é aquele sinal que vale a pena seguir. É importante e principalmente quando eles revelam seus sonhos, compartilham os acontecimentos diários e demonstram felicidade. Essa é a cereja do bolo. Meu maior sonho em relação à educação é uma formação humana, com o olhar individualizado, cada rostinho possui uma história e merece atenção. A professora Luciane, ela dá aula para o Fundamental 1, né, terceiro ano, e aí eu observei, comentamos sobre os sonhos e tudo mais, e depois eu fiquei pensando sobre uma palavrinha que ela falou, a cereja do bolo. E aí eu gosto de elaborar algumas analogias, como vocês já sabem, porque a gente sempre coloca analogia aqui com quadros, né, envolvendo arte, porque a arte também abre os nossos sentimentos, a arte toca as nossas emoções, e aí eu fiquei com aquela cereja do bolo na minha cabeça. E aí eu falei assim, peraí, quando o professor, quando a relação de aluno e professor vai para o afeto, e quando esse vínculo afetivo, ele é só transmitido, né, pelo conhecimento, aí eu falei, peraí, a cereja do bolo, o que é a cereja do bolo? Então, quando nós colocamos, eu fiquei pensando no que ela falou, aí eu falei assim, quando nós colocamos a ideia da cereja do bolo como algo supérfluo, nós estamos erradas. A cereja do bolo, ela não deve ser quando o aluno desenvolve o afeto. Não. Se a gente colocar o afeto como a cereja do bolo, nós estamos erradas. E não foi isso também que a professora Luciane fez. Ela colocou que a alegria dela é quando ela ouve dos alunos, sobre as suas histórias e tudo mais, e aquilo para ela é gratificante. Mas para que os alunos façam isso também, naquela sala de aula, tem que ter afeto. E nós vamos entender isso, porque se a gente achar que o afeto ele está desvinculado ao conhecimento, nós estamos erradas, professoras. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, é isso que eu quero falar. Porque se a gente desvincula afeto de conhecimento, nós não atingimos o conhecimento. Se nós desvinculamos afeto das questões cognitivas, nós não temos ações cognitivas, porque o afeto ele está muito intrinsecamente ligado com aquilo que aprendemos. O fator afetivo ele é primordial
para o conhecimento. Eu não aprendo nada se eu não tiver afeto. Aí eu falei, puxa, agora piorou de vez, né? Eu não aprendo nada se não tiver afeto. E como é que a gente vai trazer isso para dentro das nossas salas de aula, para dentro do nosso ambiente escolar? Então, para que a gente tenha um melhor aproveitamento de verdade dos nossos alunos, um bom aproveitamento escolar dos nossos alunos, é indispensável o nosso esforço como professora para que haja um bom relacionamento entre nós e os nossos alunos. Os nossos alunos não aprendem se não tiverem afeto. Não é porque eles não gostam de matemática, não é porque eles não gostam de biologia, não é porque eles não gostam de química. Eles podem até ter dificuldades nessas matérias, mas quando eles têm afeto pelos professores, eles seguem adiante. Agora, quando o professor não cativa nesses alunos o afeto, aí, além deles terem dificuldades, eles passam a não gostar daquelas matérias. Isso já aconteceu com você? Ou você conhece relatos assim? Que por mais que o aluno tente, por mais que o aluno faça, o negócio não vai. Não é porque ele não consegue. Ele pode ter dificuldade, sim. Mas é porque está faltando uma coisinha, que também depende de nós, que é o afeto para com esses alunos. A afetividade é a capacidade que o ser humano tem de ser afetado positivamente ou negativamente, por isso que chama afeto. Eu te afeto, né? Positivamente ou negativamente, tanto nas sensações internas como nas externas. Eu vou repetir essa frase, tá? A afetividade é a capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. Você é afetado pela temperatura, você é afetado pela água da chuva, você é afetado, nós somos afetados. Então, o afeto, na etimologia da palavra, é isso. É a capacidade que nós temos de ser afetados, tanto positivamente como negativamente. E tanto externamente como internamente. Mas o nosso interno é que mexe diretamente com o nosso conhecimento. Então, tudo que vivemos, tudo que está em nós, fora de nós, dentro de nós, nos gera afetos. Você tem afetos até com coisas materiais. Quantas e quantas vezes, professora, você não quer, uma roupa nem te serve mais, mas você não quer se desapegar daquela roupa, porque aquela roupa te traz uma memória afetiva. Quantas e quantas vezes você tem ali um pedacinho, né? Se você, como algumas professoras que eu conheço, você tem um pedacinho ali de um bilhetinho ou de um chaveirinho e você não joga aquilo fora. Por quê? Porque aquilo tem afeto para você. Você lembra daquele aluno, você lembra daquilo, você lembra do que aconteceu, você lembra como ele te deu, porque existe afeto. Então, imagine, professora, que os afetos são como cores, cores que deixam o nosso mundo colorido. Sim, os afetos são as cores que vão deixar os nossos mundos coloridos, mesmo que nós tenhamos uma vida diária em preto e branco. O preto e branco também tem cores, ele tem tons. E eu já quero trazer para vocês essa analogia aqui desse quadro. Um quadro lindíssimo, feito em preto e branco, da artista brasileira Patrícia Baicchi, tá? E muitos autores, muitos pintores famosos, eles dedicaram a sua vida, ou parte da sua vida, em criarem quadros preto e branco. Muitos pintores tiveram fases preto e branco, assim como Picasso, por exemplo, teve a fase azul, e depois ele teve a fase rosa, né? Então tem algumas fases, e Patrícia, ela vai usar a sua fase preto e branco para expressar as cores da sua vida. E eu vou explicar o porquê que ela vai fazer isso. Porque essas inspirações aqui da artista Patrícia, que acabou sendo reconhecida e montou residência em Nova York, ela representa nessa fase aqui o cotidiano das suas experiências ao crescer
no ambiente familiar de imigrantes coreanos que vieram para o Brasil. Então agora deu para entender, né? Deu para entender bem esse quadro aqui, o porquê que ela vai fazer essas séries preto e branco, porque ela traz aqui emoções, ela traz emoções aqui de uma família coreana que veio morar no Brasil. E esse quadro tem um nome belíssimo. O nome desse quadro se chama assim, Bases Rígidas de Ideias que Não Cabem Mais em Mim. Eu vou repetir, porque é lindo. O quadro tem tanto o nome em português quanto o nome em coreano, tá? E o nome é assim, Bases Rígidas de Ideias que Não Cabem Mais em Mim. Professora, quantas bases rígidas nós temos que não nos cabem mais, que não deixam com que nós tenhamos cor nas nossas vidas. Quantas bases rígidas nós vamos formando, mas que não cabem mais em nós. E quantas vezes deixamos de ter afeto para proporcionar um conhecimento também adequado, não só para nós, mas também para os nossos alunos. Mesmo colorindo a vida em preto e branco, esse quadro aí é cheio de afetos, cheio de afetos. Essa tela mostra muito bem que são bases rígidas que não cabem mais nela. Não tem como fugir dos afetos. Nós somos afetadas o tempo todo. Sim, nós somos afetadas. Até um quadro como esse, se você ficar olhando, pensando no nome do quadro, bases rígidas que não cabem mais em mim. Você é afetada por isso. Porque a arte nos abre para visões de mundo, visões de reflexões muito intensas e únicas também. Então, nesse quadro tem presente nele sentimentos de uma família coreana que veio imigrante para o Brasil. Nesse quadro tem desejos, tem interesses, tem tendências, tem valores, tem pensamentos, tem atitudes, tem comportamentos. Ou seja, tem tudo aquilo que rege as nossas vidas. Tudo aquilo que rege a minha vida, que rege a sua vida. E atua, sim, com a nossa cognição, atua com a nossa cognição, com a nossos atos motores, com aquilo que nós fazemos e com aquilo que está no nosso desenvolvimento e a construção de um ser humano. A construção de um ser que está em constante transformação. A afetividade, professora, não é apenas ações de carinho, amor ou amizade. A afetividade não é você ficar passando a mão no cabelinho do seu aluno. Não! Construir relações afetivas não é se apegar ao seu aluno. Não é se relacionar ou ter intimidade com as pessoas. Não é ter um romance com alguém. Afetividade não é isso. Se você acha que era isso, pode dar uma apagada em tudo isso. Afetividade não é isso. Afetividade tem outros olhares, principalmente dentro do ambiente escolar. Eu vou te explicar de uma maneira inversa e você vai entender como os sentimentos, como a afetividade posiciona os nossos alunos dentro da escola, de forma positiva ou negativamente. Olha só, você conhece alunos que têm vontade de estar presente no ambiente escolar. Você conhece alunos que têm vontade de adquirir conhecimento, de estar com os colegas, de estar seguro e interessado, que se compromete com o desenvolvimento afetivo e cognitivo. Agora, você também conhece alunos que não se sentem à vontade de estar no ambiente escolar.
Você conhece alunos que não conseguem adquirir conhecimento. Você conhece alunos que não estão bem com os seus colegas de sala. Você também conhece alunos que se sentem inseguros e não conseguem desenvolver um interesse, mesmo que ele esteja comprometido com o seu estudo e o seu desenvolvimento. Você conhece alunos assim. Por quê? Porque a sua afetividade está comprometida. E eu posso falar isso com toda a experiência e vivência. Eu tive uma professora no 3º ano do Fundamental 1 que foi extremamente afetiva para comigo, porque eu não tive uma vida escolar nada amistosa. Se tinha um lugar no qual eu queria sair, era do ambiente escolar, porque eu era filha do diretor da escola. Então todas as broncas ou todas a raiva que muitos alunos sentiam do diretor, que naquela época era um diretor temido, rígido, com autoridade, sabe onde eles descontavam? Em mim, na filha do diretor. Sofri bullying na escola, muito, até agressão física eu cheguei a sofrer na escola. No meu 3º ano do Fundamental 1, a minha professora foi afetiva comigo. Sim, aquela professora foi afetiva, porque ela me olhou com outros olhos. Mas depois daquela professora, eu continuei 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano da faculdade, aonde eu tive algumas professoras afetivas, mas o ambiente escolar para mim não era nada afetivo. No meu 3º ano do ensino médio, eu fui agredida fisicamente dentro de sala de aula. Afeto? Fui afetada? Positivamente? Negativamente? E por que eu trago isso aqui para você, professora? Porque mesmo assim, o meu objetivo ali era sair daquele ambiente e fazer alguma outra coisa. Mas existe uma missão dentro de mim. Existe uma missão em realizar os sonhos das pessoas, em ajudar professoras a serem fortes emocionalmente. E naquela época eu não sabia. Fui descobrir muito tempo depois que ali eu já estava sendo capacitada e treinada para poder dar o meu depoimento, para poder mostrar para as professoras, para alunos, que é possível continuar mesmo diante de adversidades. Aonde você para e fala assim, cara, não dá mais, quero desistir, não é para mim isso. Aí você vai falar, peraí, vamos lá, onde que eu posso me ajeitar? Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu posso me conhecer cada vez melhor e entender aquilo que está acontecendo em todo esse processo? Não foi lá que eu aprendi, mas aquilo me deu permissão para que na minha vida adulta eu pudesse aprender e revisitar aqueles momentos, revisitar aquilo lá, para hoje poder estar falando com você aqui de forma tranquila, de forma a entender que aquilo que foi no passado, eu sou honrada por ele, eu sou grata a ele, mas que aquilo que estava lá no meu passado por um motivo, e aquilo que eu fui no meu passado só me traz aprendizado para o meu presente. E o que eu sou no meu presente só é um protótipo daquilo que eu quero ser no meu futuro. Mas que eu tenho que hoje, aprender a viver uma vida com afeto. Se o meu afeto ontem com os meus alunos não funcionou, ok, o que eu vou aprender com isso? Hoje, o meu afeto em sala de aula tem que funcionar com os meus alunos. E se não funcionar, o que eu vou aprender com isso? Para que amanhã eu possa olhar para o futuro e assim regular aquilo que eu preciso para promover transformação na minha vida e promover transformação na vida do meu aluno também. Porque chega, professora, de vidas preto e branco, chega.
Apesar de termos N emoções, temos cores aqui, nós precisamos também colorir as nossas vidas. Colorir as nossas vidas para que nós possamos também colorir a vida dos nossos alunos. Quantos alunos? Quantos alunos, professora? Tem em você a melhor pessoa que ele conhece. Quantos alunos, professora, vem em você? Principalmente professoras de Fundamental 1. Mas quantos alunos vêm em você? A professora mais sensacional que já tiveram. Quantas cartinhas você já recebeu? Você é a melhor professora que eu já tive. Você é a melhor professora do mundo. E você, professora de Fundamental 2, ensino médio, quantas e quantas demonstrações de carinho você já teve também? Falando, nossa, professora, eu lembro da tua aula. Nossa, como foi marcante aquela aula. Afeto. Você, professora de infantil, quantas vezes o aluno chega e vai pedir o seu colo, o seu abraço, o seu carinho? São crianças que estão em formação e precisam de professoras de valor para ampará-los, mas uma professora de valor só consegue amparar esses alunos se essas professoras também são fortes emocionalmente, se elas são amparadas também. Porque senão, você cai e todo mundo cai também. Então, professoras, olha como é importante aprendermos a ser fortes emocionalmente. Ser fortes emocionalmente, professora, não é ficar escondendo emoções. Ser forte emocionalmente não é ficar se esquivando. Ser forte emocionalmente é aprender um autoconhecimento vertical. Quanto mais fundo você vai em você mesmo, mais belezas você encontra, mais o teu brilho se expande, mais luz sai de dentro de você. Fácil? Não. Dolorido? Sim. Mas escolha qual é a dor que você quer. A dor do crescimento ou a dor da estagnação? A dor de se tornar uma professora brilhante, porque todo crescimento promove algum tipo de dor, mas uma dor que acolhe, que ampara, que traz um afeto positivo, ou a dor do esquecimento, da rejeição, da desvalorização. Então, é essencial para o nosso ambiente, nossa sala de aula, a presença de afeto, sim. Nossos alunos, independente da faixa etária, precisam aprender a serem. Olha onde está o afeto aí, professora. Eles precisam aprender a ser aceitos e compreendidos. O afeto está aqui, na compreensão e eu aceitar o meu aluno como ele é. O afeto não está em eu ficar passando a mãozinha na cabeça dele. Se meu aluno tem um transtorno de aprendizagem, eu não vou mudar isso. Eu preciso aceitar e saber trabalhar com isso. Se o meu aluno tem uma determinada etnia, eu tenho que aceitar e entender as suas culturas. Qual é a demonstração de história que ele tem por trás? Todos os nossos alunos têm histórias. Se o meu aluno está muito desmotivado, muitas vezes o afeto é eu chegar para ele e perguntar, tá tudo bem? E aí descobrir que esse meu aluno fala, professor, me desculpa, mas hoje eu dormi mais tempo, porque eu precisei ficar cuidando do meu avô. Desculpa ter dormido na sua sala de aula, mas porque à noite eu passei em claro cuidando do meu avô. Eu já ouvi isso de alunos. E aí você olha para isso e fala assim, cara, e eu não posso julgar aquele aluno e sair de sala de aula achando que ele não quer nada com nada e que ele dormiu. Isso é afeto. Afeto é você chegar lá e falar, cara, tá tudo bem aí? Eu tenho alunos de ensino médio, né? Então, muitas vezes o meu tratar é esse. Falo, tá tudo bem aí? Porque ele dormiu. E aí ele me responde isso. Aí eu sento e falo, mas tá tudo certo? Não, professora, pode deixar. Pode deixar, acho que só foi hoje, depois as coisas melhoram. Isso é afeto. Afeto é aceitar, é mostrar para o seu aluno que você aceita e compreende ele. Então, por isso que
Externamente nós somos afetados, internamente nós somos afetadas também. Essas boas relações afetivas, o respeito, a valorização do outro, isso nos proporciona resultados positivos, proporciona companheirismo, nos proporciona segurança, respeito, confiança, e isso faz com que os nossos alunos aprendam a ter mais conhecimento e gostar de aprender. Ao invés de muitas vezes deixar para lá, porque os nossos alunos, enquanto eles estão dentro do nosso ambiente escolar, não ache, professora, que eles já estão prontos. Não ache. Eles estão sendo formados. Formados cognitivamente, formados emocionalmente. Então, você, professora de Fundamental 1 e infantil, você tem uma grande pedra bruta na sua mão, que você vai lapidando isso afetivamente. Nós, professoras de Fundamental 2 e ensino médio, nós pegamos essas pedras já, de certa forma, um pouco lapidada, e nós vamos dando formato e consciência para elas. Essas pedrinhas valiosas são os nossos alunos, porque você, professora, é uma professora de valor. Então, para isso, é simples. Não, precisa aprender a ter força emocional para você poder demonstrar afeto. Por quê? Guarda isso. Pronto. Porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, nós precisamos, professora, aprendermos a ter força emocional para poder dar afeto aos nossos alunos. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Não tem como eu dar para você aquilo que eu não tenho. E eu também não devo dar aquilo que eu tenho. Eu tenho que dar aquilo que transborda dentro de mim. Porque aquilo que transborda dentro de mim me enche tanto, me dá tanto prazer, me dá tanta motivação, que é isso que eu quero transbordar para você também. É isso que nós precisamos aprender. Porque se eu dou aquilo que eu tenho, eu vou me esvaziar. Eu preciso dar aquilo que transbordo, mas eu nunca dou aquilo que eu não tenho. Então, para a gente aprender a dar afeto, para que os nossos alunos também olhem para nós como seres humanos que somos, nós precisamos ter força emocional. Precisamos expressar em palavras, atitudes, aquilo que importam para nós. Elogiar com sinceridade, interagir com os nossos alunos com prazer. Você já chegou alguma vez em sala de aula e falou assim para os seus alunos: olha, gente, hoje eu não estou muito bem emocionalmente, tá? Porque aconteceu isso, houve o falecimento de uma pessoa muito querida e eu não estou muito bem emocionalmente, mas eu vou dar o meu melhor em sala aqui para vocês, porque eu sei que vocês precisam continuar e aprender e vamos todos juntos. Eu já fiz isso uma vez. Houve um falecimento e eu continuei. Não era uma pessoa ligada da minha família, mas era uma pessoa querida. E eu continuei. Foi a aula mais quieta que eu tive. Por quê? Porque os alunos ficaram assustados. Eles demonstraram afeto para comigo. Eles demonstraram afeto para mim. Eles demonstraram respeito por mim. E aquela aula fluiu. Quantas e quantas vezes nós queremos ser uma fortaleza, colocar blindagem e achar que nada nos afeta. Ser uma fortaleza não é a mesma coisa que ser forte emocionalmente. Ser uma fortaleza é você querer se esquivar das coisas que acontecem e não ter contato com os seus sentimentos. Uma professora de valor é forte emocionalmente quando ela aprende a gerenciar as suas emoções, quando ela aprende a ser um semeador. Gerenciar os seus sentimentos, entender os seus pensamentos, a mudar
as suas crenças e seus valores, aqueles que limitam, a escolher novos caminhos e fortalecer as suas novas decisões, a agir de acordo com aquilo que você entende, o propósito do seu objetivo, a lidar com a procrastinação e realizar, semear e a realizar, alinhar os seus sonhos com o seu propósito de vida. Semear é isso, sentir, gerenciar as suas emoções, entender, olhar para os seus pensamentos e entender eles, mudar as suas crenças limitantes, escolher novas decisões, agir em prol dos seus objetivos e realizar, alinhar seus sonhos com o seu propósito de vida. Então você precisa ser um semeador. E todo semeador, todo crescimento envolve dor. Todo crescimento. Mas nós podemos sim transformar isso em muito mais amor. Muito mais amor. Então, professora, quando nós vamos olhando para os desinteresses dos nossos alunos em sala de aula, chega perto, pergunta, o que está acontecendo? E professoras tiveram oportunidade já durante esses 7 anos que nós estamos aqui trabalhando. Muitas professoras passaram pelos nossos treinamentos e eu trouxe o depoimento de 2 aqui. Olha só o que a professora Ellen Zeni diz, professora que trabalha inclusive na escola da qual eu trabalho. Ela dá aula para infantil. E ela diz assim: aprendi aqui que somos pessoas diferentes e através do método semear, aprendi a respeitar a diferença daqueles que eu amo ou daquelas pessoas das quais eu trabalho. Agora, busco oferecer o meu melhor em tudo que faço, no trabalho, como professora, como mãe, como esposa, na família, com os amigos e como mulher. Entende que o que ela colocou aqui, que ela aprendeu a respeitar as diferenças, mas para respeitar a diferença, ela precisou se autoconhecer. Ela precisou entender quem era ela, para assim poder dar o melhor dela para os outros. Olha esse depoimento da Andréa Bimbate-Papa. Ela diz o seguinte: posso e devo me cuidar para cuidar do outro. Gosto muito de ser uma pessoa que contribui positivamente na vida dos meus alunos, principalmente das crianças e pais. Mas olha o começo. Posso e devo me cuidar para cuidar do outro. Então, muitas vezes, professora, o que falta, de fato, é o afeto conosco mesmo, né? Porque para dar o afeto, para dar o respeito, para dar a aceitação para o nosso aluno, nós precisamos transbordá-lo ele também. Mas são tantas as coisas que nos desorganizam afetivamente, né? Muitas vezes a má remuneração, a desvalorização, as horas de trabalho, a tecnologia que nós temos dificuldade muitas vezes, o desinteresse dos nossos alunos, a cobrança de ter que passar o conteúdo, de dar conta do conteúdo, as diversidades que nos afetam, as convivências de professora com professora, professora com coordenação, professora com diretor, professora com pai, professora com aluno, né? São tantas essas convivências que nós ficamos carentes muitas vezes das ações afetuosas. E eu sei disso, professor, eu vivo a tua realidade. Quantas vezes, né, nós somos professoras de valores ali, batalhamos dia a dia para estarmos ali bem. Nós vamos criando muitas vezes um distanciamento de sala de aula para nos desgastarmos menos emocionalmente. Para que a gente não precise ficar chamando a atenção do aluno todo momento. Para que a gente deixe ele ali desapercebido quando ele está ali mexendo no celular, né? Ou então nós não temos essa preocupação de ir lá e acordar o aluno para que ele possa assistir às nossas aulas, ou faço vista grossa quando eles estão mexendo ali no celular, ou jogando, né, no celular ali embaixo da carteira. Isso vai tirando o colorido dos nossos dias. Nós vamos ficando com a vida assim, preto e branco, vai tirando o colorido das nossas vidas, vai ficando cada vez mais empobrecido. E aí quando eu falo que nós precisamos nos organizar afetivamente, é porque nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções,
Porque os nossos afetos é a principal ferramenta da onde vem o nosso ensinamento. Sim. Professoras estão sempre me pedindo dicas, sabe? Como disciplinar a minha sala de aula, como atrair a atenção dos alunos. Isso aqui são perguntas que eu recebo nas pesquisas que nós fizemos, ou então em chats, ou no direct quando entram em contato comigo. Como dominar a sala, como agir com um aluno que só dorme. E aí eu podia encher vocês de técnicas, de didáticas pedagógicas, tanto de Paulo Freire como de Emília Ferreira, podia falar um monte aqui, mas isso não vai adiantar em nada. Se você estiver desanimada, se você estiver irritada, se você estiver frustrada, se você estiver magoada, se você estiver indiferente, se você estiver apreensiva, se você estiver ansiosa, mais um outro monte de sentimentos juntos e misturados, que aí acontece. O que vai adiantar eu ensinar você a dominar a sua sala de aula se você está desmotivada, se você está enfraquecida, se você está frustrada? Então, esses sentimentos todos vêm também misturado com amor, com esperança, com coragem, porque eu sei que tudo isso está dentro de uma professora de valor. Por isso que eu falo que professora de valor, quando você aprende a ser forte emocionalmente, você tem contato com todos esses sentimentos. Tanto com sentimentos como amor, como esperança, coragem, quanto também sentimentos como frustração, mágoa, indiferença, ansiedade, você tem. Mas a professora de valor aprende a gerenciar esses sentimentos. A professora de valor aprende a gerenciar os sentimentos básicos, porque dos básicos nascem os secundários e os terciários. Sua capacidade de ensinar, professor, está diretamente relacionada com a capacidade de relacionar-se com você mesmo e depois com seus alunos. Eu vou repetir isso, tá? A sua capacidade de ensinar está diretamente relacionada com a sua capacidade de se relacionar com você mesmo e depois com os seus alunos. Quer ensinar, professora? Tem que estar aqui, dentro, bem primeiro, para depois transmitir isso para fora. Muitas vezes nós possuímos um alto nível de conhecimento perante a disciplina da qual nós temos, mas nós não conseguimos desenvolver a matéria. O aluno não consegue aprender. Eu tenho, né? Eu sou gestora pedagógica e eu conheço alguns professores que são assim capacitadíssimos. Mas aí os alunos chegam para mim e falam assim: eu não consigo entender o que ele fala. Eu não consigo entender o que ele fala. Aí você tem que chegar para o professor e falar: professor, vamos lá, vamos dar uma revisão aqui, dar uma mudada aqui. E aí você vai ver, muitas vezes, aonde está falta de afeto, falta, né, dessa condição. Então, nós podemos motivar os nossos alunos a aprender. Tem pedagogos dando e refletindo muitas coisas e dizem assim: isso aí não vai resolver não, só estou aqui para apagar incêndio mesmo. Mas não funciona. Se você não se capacitar emocionalmente, se você não aprender a lidar com os seus afetos, a nomear os seus sentimentos, a entender os seus sentimentos, a utilizar a sua força emocional, nenhuma outra ferramenta vai ser tão valiosa e eficaz. Qualquer didática, qualquer ideia, qualquer dica que eu dê não vai ser favorável se você não estiver bem e forte emocionalmente. São 7 anos já treinando e ajudando professoras de valor a serem fortes emocionalmente. Então, por isso que eu gostaria também de continuar fazendo diferença na sua vida. Então, dá um likezinho aí, tá bom? Porque a professora Cris, também, que já participou dos nossos treinamentos, ela deixa um depoimento aqui, ó. Ela disse o seguinte: meu sonho é a educação desempenhando o seu papel de transformação e tento contribuir com isso, tocando o coração de cada aluno que tenho a oportunidade de acompanhar, porque o saber transforma, ainda mais quando nós aprendemos a ser fortes emocionalmente. Então, por isso, professora de valor, eu quero deixar aqui para você agora, olha só
as nossas redes sociais aqui, se inscreve no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, deixa o sininho ativado para que cada aula você possa ser notificada também. Dá o likezinho, que é muito importante, e faz um favor maior ainda, compartilha. Compartilha com professoras, compartilha com amigos, compartilha com alunos, compartilha com todo mundo que você tiver, porque o afeto não é só algo inerente à professora de valor. O afeto é inerente a todo ser humano. Nós só aprendemos quando somos afetados, quando temos afeto. E esse afeto é muito importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. O que está aqui é transferido aqui. Por isso, talvez, que o nosso coração, os nossos sentimentos sejam elaborados aqui, porque é ele que sustenta, a nossa cognição. É ele que sustenta, não é invertido, é ele que sustenta. Então nós temos que ter essa sustentação aqui, porque esse afeto interfere de forma muito precisa no nosso conhecimento também. Eu espero ter te afetado hoje, professora. E aqui, logo depois daqui da inscrição, que você precisa se inscrever, estão as nossas redes sociais também, Facebook, Instagram e podcast. Nos acompanhem, porque todos os dias colocamos algo de valor lá para você, professora, porque você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. E eu te espero na nossa próxima aula.